Napoleão Hill escreveu Mais Esperto que o Diabo quando ele percebeu que tinha grandes dificuldades de colocar em prática aquilo que ele tinha aprendido durante 20 anos com os bilionários com quem ele tinha convivido. Veja, ele foi contratado para fazer uma entrevista com os bilionários e encontrar o perfil que esses bilionários teriam para justamente, as características que esses bilionários teriam para justamente serem bilionários. Então, pessoas que começaram do zero, Rockefeller, começaram do zero e de repente fizeram, se perfizeram, Dale Carnegie, se perfizeram grandes e milionários e bilionários. E como que isso aconteceu? Veja, ele entrevistou 20 anos e aí saiu A Lei do Triunfo, que é um best-seller, que é um livro fonte para todo mundo que quer evoluir no desenvolvimento humano, precisa ler. Saiu esse livro, saiu Quem Pensa Enriquece, que é um outro livro também que eu vou falar depois com vocês. E aí saíram esses livros e ele, Napoleão Hill, pobre, ele escreveu, os livros vendiam, as pessoas que aplicavam aquilo que ele ensinava nos livros estavam enriquecendo, de fato, estavam ficando milionárias, bilionárias, e ele, autor dos livros, pesquisador, pobre. Até que um dia ele parou e falou assim, não é possível, eu não sou tão burro assim. Então o que ele fez? Ele pegou e falou, olha, deve ter alguma coisa aí, não é possível. Não, eu não vou ser esse fracasso humano. Então ele decidiu, a partir daquele momento, que ele ia liderar e que ele ia comandar os pensamentos e sentimentos e que ele ia fazer as coisas andarem, as coisas evoluírem. Enfim, eis que, num determinado dia, ele se cansa. Sabe quando você ouve uma voz dentro de você que fala, estúpida? Ou que fala, que é isso? Ou que fala, nossa, eu não acredito que você fez isso. Sabe, essa voz ecoou na cabeça do Napoleão Hill. E aí ele foi lá e escreveu esse livro, que é um livro que é para ele mesmo. Que é um livro no qual ele entrevistando o diabo. E o diabo aqui é esse ser idealizado que leva você para baixo e que te faz perder as coisas. Não é esse idealizado, dogmatizado, doutrinado, pela religião. Não é esse. É aquele que faz com que você se perca de você mesmo. Então ele vai lá e começa, ele ouve, então o livro é dividido em duas partes. A primeira parte ele contando, teoricamente, a vida dele e como ele despertou. E a segunda parte no qual ele entrevista o diabo e fala, ok, entendi agora que eu estou desperto. Mas eu quero despertar mais gente porque eu vim para ser instrumento. Como é que eu faço isso? E aí ele senta com o diabo e começa a entrevistar. Por que ele é mais esperto que o diabo? Porque ele consegue extrair do diabo a verdade que faz com que a nossa vida seja limitada. Com que a gente limita, como que a gente limita a nossa vida. Como a gente restringe o nosso potencial o tempo inteiro. A gente mina o nosso potencial o tempo inteiro. Então, por isso que o nome chama Mais Esperto que o Diabo, porque ele descobre o meio de, através do ego, fazer o diabo falar com ele, mostrar para ele por que ele consegue subjugar tantas pessoas e outras não. Por que tem algumas pessoas que vão lá e, independente das circunstâncias, do meio qual vive, do que passou, as pessoas se reerguem e fazem o que tem que fazer. E outras que podem ter o melhor meio qual vive, melhores condições e não consegue alcançar. Por quê? E aí o diabo começa a explicar para ele. Começa a explicar primeiro que a pessoa tem medo dessa imagem que criaram para ela, de que essa pessoa é uma pessoa restrita e de que ela precisa, tem um algo a mais, maior, tem um algo maior que é inalcançável, mas que ela tem que lutar a vida inteira para tentar alcançar esse algo maior. Seria a própria religião, seria Deus e o diabo, que tem uma força e que faz com que ela se limite, e essa força, se ela não seguir ali as regras que alguém impôs, ela vai se desvirtuar e ela vai se perder. Então observa, a partir de hoje você vai olhar para os seus pensamentos, ouvir os seus pensamentos e perceber em que caminho você está seguindo.
Quando eu falo para você fazer o diário do sentir, que é de 1 em 1 hora escrever o que você está sentindo, é para você começar a observar qual é o seu padrão mental. No que você reiteradamente pensa. Isso faz com que você tenha uma autopercepção dos resultados que você tem. A partir do momento que eu sei que eu penso o tempo inteiro nisso, eu consigo ver se isso e isso são úteis para a minha vida. Ou são úteis para o resultado que eu pretendo alcançar. Agora, se eu não parar um instante para me ouvir, silenciar os ruídos externos e me ouvir efetivamente, eu vou sempre estar à mercê dos acontecimentos. Sempre vou estar à mercê dos fatos externos. Por isso que essa pandemia, na verdade, é um portal. Porque agora você está sendo obrigada a se enxergar com você mesma e a observar de uma vez por todas qual tipo de reação e ação você tem na sua vida. Por isso que é fundamental que você perceba, que você reencontre a sua forma de comunicação com você mesmo. A partir de agora, quando você estiver ouvindo os seus pensamentos, perceba por que eu estou pensando isso e como eu faço para mudar esse estado emocional que esse pensamento está me causando. Então, de repente, parar de ficar se satisfazendo dos resultados imediatos, das coisas rápidas, dos fast food. Começar a se satisfazer do processo de alcançar algo maior. Não é ficar só na expectativa do que está por vir, mas é enxergar o estar por vir e desse processo gozar. Caminhar fluindo nesse processo daquilo que está acontecendo e usando esse processo para evoluir, para crescer, para ganhar e alcançar os resultados que você merece. Pensa nisso hoje na sua advocacia, hoje na sua vida, no seu trabalho. Você tem se aproximado e fruído e gozado mais do momento, de todo o andamento, de todo o processo, ou você está preso no que você fez de errado ou na referencial de outra pessoa que você está enxergando lá longe? Pensa nisso, depois me conta. Fernanda Ferreira na Jornada da Advocacia reverbera comigo. Obrigada!